Item. 11º item da pauta, processo número 00058-086545/2014-43. Interessado: Aeroportos Brasil Viracopos S.A. Assunto: recurso administrativo em face de decisão de julgamento de auto de infração com aplicação de penalidade administrativa. Diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Obrigado. Diretor, uma vez que também o relatório ele já foi disponibilizado e dentro do meu voto eu estou replicando os principais aspectos, eu solicito autorização para ir diretamente à leitura do voto. Por mim, ok. Por favor, brigadeiro, voto. Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Aeroportos Brasil Viracopos S.A., em razão do veredito de primeira instância, despacho decisório número 2/2017 da SRA, que decidiu pela aplicação da sanção de advertência devido ao encaminhamento dos balancetes contábeis mensais analíticos referentes ao segundo trimestre de 2014, fora do prazo estabelecido pela cláusula 3.1.43.1i do contrato de concessão número 003 ANAC 2012 SBKP. Com base nos autos, verifica-se que o atraso no envio das informações contábeis exigida pelo contrato de concessão foi de 26 dias. Adicionalmente, verifica-se que o processo encontra-se devidamente instruído e a concessionária restou assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos da Lei 9.784 de 99, não se vislumbrando máculas legais ou processuais que possam prejudicar o procedimento do feito à deliberação deste colegiado. Segundo a cláusula e epígrafe do contrato de concessão, é dever da concessionária apresentar trimestralmente à ANAC, em 45 dias após o encerramento de cada trimestre, os balancetes mensais analíticos. Ademais, conforme preceitua o dispositivo 8.1 do mesmo instrumento contratual, o não cumprimento das cláusulas do contrato, entre seus anexos do edital e das normas e regulamentos editados pela agência, ensejará a aplicação de penalidades administrativas dispostas no capítulo 8, sem prejuízo de outras sanções previstas em dispositivos legais e regulamentares. Nesses termos, a concessionária teria a obrigação de encaminhar os balancetes mensais referentes aos meses de abril, maio, junho de 2014 até o dia 14 de agosto de 2014, contudo, os documentos foram enviados a essa agência somente em 10 de setembro de 2014, ficando devidamente caracterizado o descumprimento da obrigação disposta na cláusula supracitada do contrato de concessão. Após relacionar as questões postas pela decisão da primeira instância, a recorrente fundamenta as suas razões em síntese no seguinte. Em preliminar, a aplicação de sanções sem regulamento próprio da ANAC, ressaltando a necessidade de regulamentação do processo administrativo sancionador no âmbito dos contratos de concessão. E B, ausência da anexação nos autos de manifestação apresentada pela concessionária. No mérito, a ausências de tipicidade e lesividade da conduta da concessionária. B, desconsideração da finalidade da obrigação prevista na cláusula 3.1.43.1i e adimplemento substancial da concessionária. Subsidiariamente, a não agravamento da penalidade de advertência. Com base nesses argumentos, requer à concessionária que a decisão de primeira instância a respeito do auto de infração número 1377 de 2014 seja anulada por este colegiado. Inicialmente, cabe observar que as alegações apresentadas pela recorrente objetivam reforçar os argumentos já expostos na sua defesa inicial, os quais já foram analisados e refutados pela área técnica competente. Sendo certo que o contrato de concessão é claro quanto às obrigações da empresa relativas aos instrumentos de governança corporativa, dispondo que cabe à concessionária apresentar à agência, findo cada trimestre, em até 45 dias, seus balancetes mensais analíticos. Obrigação a ser observada durante toda a vigência do contrato, independentemente de prévia notificação. Passa-se a análise pormenorizada dos argumentos da recorrente. Quanto à aplicação de sanções sem regulamento próprio da ANAC, em essência, aduz a concessionária que a Lei 9.784 de 99
não regula de maneira exaustiva os processos administrativos sancionadores, especialmente no que tange às suas peculiaridades, em que a separação entre instâncias de instrução e julgamento faz-se necessária para garantir minimamente o direito dos regulados, bem como alega a incompatibilidade da Resolução número 25 de 2008 e Instrução Normativa número 8 de 2008 com as obrigações previstas nos contratos de concessão. Primeiramente, neste ponto específico, por óbvio que a existência de uma norma que detém a regulamentação específica ao processo sancionador dos contratos de concessão é a medida mais desejosa. Todavia, a administração possui meios legalmente aceitáveis para sanar suposta lacuna. Ademais, é certo que a ausência de regra específica não prejudica o exercício do poder fiscalizador e sancionador desta agência, aplicável aos contratos de concessão. Ainda mais, se considerada a lisura de todo o rito processual, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tão difundidos pela Lei nº 9.784 de 99, tendo sido oportunizada a manifestação das partes em todas as fases do procedimento, conforme conclusão do parecer número 00214/2017 da Procuradoria Federal. Por segundo, quanto à suposta impossibilidade de concentração das funções de instrução e julgamento na mesma unidade organizacional, faço referência ao que fora defendido pela área técnica ao invocar a teleologia do artigo 47 da Lei 9.784 de 99, que evidencia tal possibilidade ao dispor que, quando o órgão de instrução não for competente para emitir a decisão final, deverá elaborar relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formular proposta de decisão, encaminhando o processo à autoridade competente. Além do mais, há de se considerar que a lei em comento não traz vedação que impõe à administração a segregação dessas funções. Assim, conclui-se que autoriza em seu artigo 47, a contrário senso, que o órgão de instrução seja igualmente competente para emitir a decisão final, sem que isso configure prejuízo ao administrado. Por fim, quanto à aplicação subsidiária da Resolução número 25 e da Instrução Normativa número 08 a esses contratos, resta esclarecido e pacificado, vide parecer número 78 de 2014 da Procuradoria Federal junto à ANAC, do processo número 00058042492, diagonal 2013-78, que este órgão regulador pode se valer, por analogia e em complementação ao que dispõe a Lei 9.784, de 99, que algumas das disposições da Resolução da ANAC número 25 e da Instrução Normativa número 08, naquilo que não forem incompatíveis com as peculiaridades do caso em exame e auxiliarem na concretização dos preceitos gerais estabelecidos na legislação ordinária. Quanto à ausência da anexação nos autos de manifestação apresentada pela concessionária. Em respeito a essa alegação, verifica-se a existência de manifestação protocolada sob o número SEI 0479367, constante do processo número 00066504963, diagonal 2017-70, o qual se encontra anexado ao presente processo desde o dia 21 de março de 2017, o que descaracteriza haver argumentação de prejuízo alegado pela concessionária. Quanto às ausências de tipicidade e lesividade na conduta da concessionária, e não obstante cristalino o dispositivo obrigacional da cláusula 3.1.43.1i, alega a recorrente não haver tipicidade para enquadramento da sua conduta ao encaminhar os balancetes analíticos fora do prazo contratual. Ora, como bem explicitou a área técnica na sua decisão de primeira instância, a cláusula 8.4, a linha A, apresenta tipicidade suficiente e indubitável ao enquadramento da conduta da concessionária, isto porque o descumprimento ou atraso do cumprimento das obrigações discriminadas, no caso, o não fornecimento à ANAC de quaisquer documentos e informações pertinentes da concessão, enseja, sim, a aplicação de penalidade. Desconsideração da finalidade da obrigação prevista na cláusula 3.1.43.1i, adimplemento substancial da concessionária. Mesmo que a concessionária tenha adimplido a sua obrigação posteriormente, abre parênteses, o que é definido pela mesma como adimplemento substancial, fecha parênteses, não é possível o afastamento da regra disposta na cláusula 3.1.43.1i, referente à apresentação dos balancetes mensais analíticos à ANAC, em até 45 dias após o encerramento de cada trimestre.
Desta forma, não há, portanto, hermenêutica possível que descaracterize o inadimplemento da obrigação contratual, ainda que o mesmo não tenha sido absoluto, sendo certo que o contrato de concessão prevê a aplicação de sanções não só nos casos de descumprimento, mas também de atraso no cumprimento das obrigações, tal qual ocorreu o presente caso. Quanto ao não agravamento da penalidade de advertência, pleiteia ainda a autuada, sem prejuízo das alegações dispostas na sua peça recursal, que a inexistência de danos concretos resultantes da infração e do baixo potencial lesivo da conduta, abre aspas, sejam considerados, senão para anular a decisão, ao menos como atenuantes ensejadoras da penalidade mínima de advertência, como única penalidade aplicável no caso, fecha aspas. Nesse quesito, verifico que a aplicação da penalidade de advertência foi devidamente motivada, sendo observadas pela instância julgadora todas as circunstâncias que devem pautar a tomada da decisão, bem como considerado que, à época da autuação, a concessionária não possuía histórico de infrações e não era reincidente, pois não havia sido sancionada anteriormente pelo não cumprimento do prazo de envio dos balancetes mensais analíticos. Uma vez dispostas as motivações acima, passo às considerações finais. Por todas as razões anteriormente expostas, considerando os ditames da Lei nº 8.987, de 95, do Decreto 7.624, de 2011, e da Lei 8.666, de 1993, considerando a competência dessa diretoria colegiada para apreciar em grau de recurso as penalidades impostas com fruto no artigo 9º, inciso 11 do Regimento Interno da ANAC e no artigo 11, inciso 8 da Lei 11.182, de 2005, considerando os termos do parecer número 00/2014-2017 da Procuradoria Federal, segundo o qual o processo respeitou os princípios do contraditório e ampla defesa, tendo sido oportunizada a manifestação da parte recorrente em todas as fases do procedimento, em consonância com a Lei 9.784, de 99, considerando que a decisão da primeira instância analisou detalhadamente cada um dos argumentos trazidos pela recorrente na defesa prévia e nas alegações finais, considerando que aquela mesma decisão justificou e fundamentou cada um dos critérios e índices utilizados de acordo com as provas produzidas nos autos, de modo a adequar a sanção à gravidade da infração, confirmando baixo potencial ofensivo na conduta apurada, atendendo assim aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na ponderação da penalidade a ser aplicada, considerando finalmente que os pesos atribuídos a cada uma das variáveis estão amparados nos dispositivos contratuais e legais, voto pelo conhecimento e indeferimento do recurso apresentado por Aeroportos Brasil Viracopos S.A. e, por decorrência, pela manutenção da sanção administrativa de advertência ante o descumprimento do disposto da cláusula 3.1.43.1i do contrato de concessão número 003 ANAC 2012 SBKP. É como vota. Como vota diretor Juliano Omar? Acompanho o relator. Diretor Ricardo Fenelon? Acompanho o relator. Também de acordo com o relator, aprovado por todos os presentes. Próximo item da pauta, Ana.